Se você vai fazer a prova da ESA, provavelmente você não estudou esse assunto, correlação sintática, morfológica ou semântica. Olha só, geralmente os alunos estudam Simple Present, Present Continuous, futuro, artigos e acabam negligenciando alguns conteúdos linguísticos do edital. Tá no edital da ESA e você precisa estudar, e é por isso que eu estou dando essa aula de hoje. Olha só, como é que funciona o correlação morfológica, sintática ou semântica dentro da tua prova. Esse é um assunto específico de ESA do edital, mas cai no ITA, cai no EFON, cai praticamente em todas as bancas. Por quê? Análise sintática é algo que é necessário que você aprenda, não só no português como na língua inglesa. Eu sei que talvez você seja traumatizado com o português. Tentar entender ali o que é cada expressão, cada palavra, o que cada palavra significa. Veja só, com relação à língua inglesa eu vou explicar com exemplos, obviamente, com exercícios, para que você entenda como funciona isso e como isso pode cair dentro da prova, tá? Porque não é só uma questão da ESA especificamente, às vezes na EA tem questões desse tipo, tá? Então, vamos para cá, vamos para o quadro, tá bom? E aí eu convido você a pegar papel e a caneta, tá bom? Vamos embora? Olha só. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Então vem pra cá, olha só. Preste atenção como é que isso vai cair na prova, tá bom? Olha só. My house is comfortable. Beleza, a minha casa ela é confortável. House, underlined, vai depender da expressão que a prova vai fazer. Geralmente a EA usa underlined, a palavra que está sublinhada. Se você já fez prova de concurso militar, você sabe. A palavra que está sublinhada, ele vai perguntar, que classe? Ele não vai querer, olha só, a gente está acostumado com análise sintática do ponto de vista descritivo, do ponto de vista de que a gente precisa dizer o que cada item ali é. Não. Eles vão sublinhar só uma palavra dentro daquele texto gigante para que você diga o que é essa palavra. Então, olha só. My house is comfortable. A minha casa é confortável. House, sublinhada aqui, ela é o quê? House é um noun. É um substantivo, é casa. Não é isso? É o que dá nome a algo. Beleza, tranquilão, professor. Se for assim, tá tranquilo. Agora veja só. Olha o segundo exemplo. The military is gonna house the people affected by the hurricane. Ponto. Alguns pontos aqui. Esse assunto é um assunto bom porque a gente consegue fazer revisão de vários assuntos do edital. Não é? Um deles é futuro. Gonna. Professor, o que é o gonna? Olha só. Gonna, ele é o going to, tá? Então, ó, gonna é futuro. Beleza? É o going to. Geralmente isso vai estar dessa forma, em um texto mais informal ou em músicas, tá bom? Então, é importante que você saiba. Going to e gonna significa a mesma coisa. Vai. The military, ou seja, os militares, eles vão house the people affected by the hurricane. Hurricane é furacão, para quem não sabe o vocabulário, então anota, tá? Os militares, eles vão house. House sublinhado é o quê? Entendeu como é que funciona dentro da prova? Você precisa saber as possibilidades que aquela palavra, até onde vai. Então, nesse caso aqui, ó, os militares eles vão to. Eles vão abrigar. House, nesse contexto aqui, é abrigar. Abrigar, ele é o quê? Ele é um verbo. Então, ó, os militares eles vão abrigar as pessoas afetadas pelo furacão. Abrigar é um verbo. Então, ó, o que é que eu estou dizendo? Que dependendo do contexto, house ele pode ser um substantivo e house pode ser um verbo.
Beleza? Então a prova ela vai te jogar dentro de contextos, ela vai sublinhar palavras e você vai precisar saber dentro daquele texto, dentro daquele contexto, o que aquelas palavras elas significam. Eu vou te dar outros exemplos. Vamos para cá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Olha só, pay attention nesse outro exemplo. Can you bring me some water? Você pode me trazer, tá bom? Anota aí. Você pode me trazer um pouco de água. O some, ele pode ser algum ou alguma, mas quando a gente fala de líquido em geral, quando a gente fala de grãos, ele é um pouco de, beleza? Então você pode me trazer um pouco de água? Nesse caso, preste atenção, é uma pergunta. É uma pergunta, o verbo auxiliar ele vem antes do sujeito. Ou seja, can, sublinhado, underlined, nesse contexto aqui é um verbo modalizador, é um verbo modal. Beleza? É uma pergunta antes do sujeito, o verbo auxiliar. Tranquilo, professor. Isso foi fácil de identificar. Agora, olha só. There are a lot of sardine cans in the kitchen. Existe bastante sardinha cans na cozinha. Olha só. O que a gente precisa entender aqui? Sardinha é um adjetivo. A palavra que está sublinhada é can. O que é que vem depois de um adjetivo? Na língua inglesa, na língua portuguesa, a gente fala assim, por exemplo, né? O carro é roxo, ou o carro é roxo. Nós falamos o substantivo, depois falamos o adjetivo. Em inglês, a gente falaria roxo, carro. Não é isso? O adjetivo não vem antes? Sardinha é um adjetivo. O que é que vem depois do adjetivo? Um substantivo. Nesse contexto aqui, olha só, existem bastante sardinha. Cans é o quê? Can é lata. Lata. Lata em inglês também é cans. Olha aqui, ó. Existem bastante latas de sardinha na cozinha. Lata é o que, professor? Lata é um substantivo. Então, ó, o segundo aqui já é letra B. Então, ó, dependendo do contexto, can pode ser um verbo. Olha o contexto, era uma pergunta, no começo de uma pergunta, antes do sujeito. Já aqui não. Beleza? Então, ó, é importante a gente saber que o que é um adjetivo, o que geralmente vem depois do adjetivo, possa ser que venha um outro adjetivo, em geral vai vir um substantivo. Então a gente precisa saber as possibilidades. O can pode ser um verbo e o can pode ser um substantivo, que vai dizer um contexto. Então a tua prova vai sublinhar essas palavras e vai dizer, e aí, o que é que você me diz? Beleza? Você não pode olhar e falar, ah não, can é um verbo modal, é o verbo posso. Não. Espera o contexto, de acordo com o contexto, e aí você vai escolher. Beleza? Vamos para outro exemplo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Olha para cá agora. É óbvio que você talvez já tenha escutado
Hello, how are you doing? E alguém responde, I'm fine. Olha só. I had a flu a couple days ago, but now I'm fine. Eu tive gripe, tá? Flu é gripe. E aí é importante pra gente saber também que grip, essa palavra aqui significa firme, punho, é uma expressão que na realidade é um falso cognato, né? Grip não é a doença em si, não é? Flu, beleza? Flu, esse é o nome do vírus, né? Influenza. Então eu tive gripe a couple days ago, há alguns dias atrás. Mas agora eu estou legal, I'm fine. Eu estou legal. É do jeito que eu estou, é a característica de que eu estou. A palavra sublinhada ali, característica, é o quê? É um adjetivo, professor. Tranquilo, I'm fine. Legal, tá tranquilão. Olha só agora esse aqui, ó. Where can I pay the fines? Onde que eu consigo pagar as legais? Não faz sentido, não é? Por vários motivos não faz sentido. Se cai uma questão dessa na prova, é óbvio que na prova, no caso da ESA, vai até a letra E, não é? Mas de qualquer forma, isso pouco importa. O importante é você entender todo o contexto e saber como funciona isso dentro da prova. Olha só. Fines. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que parar para pensar? Na língua inglesa, adjetivo, você conhece. Fine, legal. Adjetivo não vai para o plural sofrendo desinência, sofrendo variações. Olha só. Olha um exemplo. Nós somos bonitos. Beautiful. Por que nós sabemos que é bonitos? Por conta daqui, ó, primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, sorry. Primeira pessoa do plural, nós. Não dá para ser nós somos bonitos. Só que adjetivo não sofre variação quando vai para o plural na língua inglesa. Então, we are beautiful. Beleza? Agora, olha só. Sabendo que adjetivo não sofre variação, outro assunto da prova. O que sofre variação, professor, é substantivo. Quando se vai para o plural em inglês, só vai o substantivo, tá? Então, nós somos bonitos. Não vai sofrer nenhuma variação. Agora, veja, se eu dissesse assim, eu tenho um carro, 2 carros. Agora sim, carro sofreu variação. Tá bom? Então, o que é que sofre variação? Substantivo. Então, fine ganhou S. Adjetivo não ganha S. Tá bom? Se adjetivo não ganha S, quem é que ganha S? Substantivo. Então, se a prova sublinha palavras como essa, preste atenção. Palavras como essa. Onde eu consigo pagar, onde eu posso pagar as multas. Tá bom? Caso você não saiba. Mas aí, ó, multas. Substantivo. Nesse contexto, o fine é o substantivo. Beleza? Então, ó, olha o contexto para que você possa decidir. Adjetivo, substantivo. Beleza? Vamos para mais uma. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Olha pra cá. There is a fly on my plate. Tem alguma coisa. Vamos supor que você não conhece essa palavra, tá bom? Tem alguma coisa no meu prato. Por que, professor? Eu sei que é no meu em cima, não é? Ó, preposição on. Essa preposição ela é usada quando se trata em cima de algo. Só é você lembrar do the books on the table. Os livros estão na mesa, em cima da mesa. Então a gente sabe que tem algo em cima do prato. Qual é o nome que se dá para a classe gramatical que nomeia coisas? Tem uma cadeira na minha sala. Qual é o nome que se dá para cadeira? Cadeira é um adjetivo? Não. Cadeira é um substantivo.
Tem uma planta no meu jardim. Planta é o quê? Qual é o nome que se dá para isso? Qual é a classe gramatical que nomeia coisas? Substantivo. Mesmo que você não saiba o que é, que nesse contexto aqui é uma mosca, tá bom? Nesse contexto aqui, mesmo que você não saiba que é uma mosca, entenda o contexto. Tem algo no prato. O que é esse algo? Não importa. Para essa questão não importa. Para essa questão só importa saber. É um adjetivo, é um pronome, é um verbo ou é um substantivo, beleza? Vamos para cá. I like to fly at night. Eu gosto de... Ponto. Professor, não sei o que é fly. Vamos levar em consideração que você não sabe o que é fly. Eu gosto de mosca na noite. Não faz sentido, a não ser que seja uma fábula. A prova traga uma fábula. E aí talvez seja um sapo, algum desse tipo de espécie. Não é bem o caso aqui, tá bom? Então vamos para cá. I like to fly. O que a gente precisa saber? Primeiro ponto. To, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser a preposição para. Por exemplo, eu posso dizer assim, I'm going to the USA. Eu vou para os Estados Unidos. Esse to, I'm going to, é para. Beleza. Então, to é para quando se trata de um destino. Ok, professor. Nesse caso, não é um destino. Não é? Fly não é um lugar. Beleza, professor. Sabendo que fly não é um lugar, tá bom? Tipo, eu não vou, por exemplo, eu poderia dizer I'm going to the restaurant. Eu vou para o restaurante. Então, não é um lugar. Sabendo que fly não é um lugar, o que a gente precisa saber? Que to, ele também funciona como se fosse uma espécie de auxiliar para colocar os verbos no infinitivo. O que é o infinitivo da língua portuguesa? A gente fala eu bebo. Quando a gente quer colocar no infinitivo, a gente fala beber. Eu danço, dançar. Eu como, comer. Esse dançar, beber e comer em inglês eu preciso do to antes. Então, se eu falar assim, se eu quero falar to drink, se eu quero falar beber, eu falo to drink. Se eu quero falar dançar, eu tenho que falar to dance. Se eu quero falar comer, eu tenho que falar to eat. Então, o to, em geral, se ele vier depois do verbo, ele vai trazer uma ideia de infinitivo, tá bom? Ele não tem uma tradução nesse contexto aqui, beleza? Então, sabendo dos dois significados do to, sabendo que o to pode ser uma preposição ou pode ser um auxiliar que indica que o outro verbo vai vir no infinitivo, sabendo dos usos, fazendo a análise sintática, se não é o destino, não é restaurant, I'm going to the restaurant, não é para o restaurante, não é um lugar, então o que é que vai vir depois? Se não é um lugar, se não é um substantivo, é um verbo, beleza? Tranquilo? Entendeu como é que funciona? A gente vai para o nosso último exercício e aí eu vou deixar com você para que você faça e vamos ver se você pegou. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Vamos para cá no nosso último exemplo e eu quero ver se você entendeu. Vem para cá, olha só. I watched this movie twice. Eu watched this movie twice. Presta atenção, o que a gente precisa saber? O sufixo ed, sufixos são aquelas palavrinhas, aquelas letrinhas que se unem no final de uma palavra, seja um verbo, um substantivo, para mudar o seu significado, não é? Por exemplo, se eu falo assim, casinha, esse sufixo inho ou sufixo inha é um sufixo diminutivo, ou um sufixo de carinho, né? Minha casinha. Por exemplo, se eu falo assim, casarão, esse sufixo ão é um sufixo aumentativo. O ão, ele está ali para dizer que é uma casa grande. Casarão, carrão, ão. Sufixo aumentativo. Então, o sufixo tem ideias. Nesse caso aqui, sufixo ed, ele traz uma ideia de caso típico de simple past. Ele transforma um verbo no passado. O verbo é assistir, assistiu, tá bom? O passado, beleza? Então, conjugado na primeira pessoa, I watched this movie twice, eu assisti este filme 2 vezes. Tranquilo? A palavra sublinhada é um verbo, o sufixo já não entregou, beleza?
Entenda, é exatamente assim que a prova faz. Tá? Principalmente com tempos verbais. Ela vai sublinhando palavras e vai dizer essas palavras são o quê? Presente, passado, futuro. Beleza? Vamos para cá, para o nosso último quesito. I will give her a new watch. Eu vou dar a ela um novo o quê? O que é que a gente precisa saber? Análise sintática, correlação morfológica, sintática ou semântica. New é o quê? New é um adjetivo. Tranquilo, professor. Entendi que new é um adjetivo. Não é novo? Gente, talvez você não saiba esse significado do what. Porque eu estou preparando você exatamente para contextos no qual você talvez não conheça algumas palavras. Acontece. Vamos supor que você não sabe o significado do what aqui. Mas você sabe que new é novo. É um adjetivo. Gente, o que é que vem depois de um adjetivo? Beleza? Então, eu vou dar a ela um novo relógio. Relógio é o que, professor? É um substantivo. Beleza? Então, olha só. Queridos e queridas. Se você gostou da aula, se a aula ela te ajudou, me ajuda também, tá bom? Dá o like aí. Compartilha com colegas que estão aprendendo também inglês, que vão fazer essa prova, tá? Para mim é uma honra e um prazer poder ajudar vocês de alguma forma, poder de alguma forma proporcionar, ajudar vocês a conseguir realizar o sonho de vocês, tá bom? Olha só, se você está querendo reforço de inglês, quer estudar inglês para prova, para concurso, tá bom? Entra aí de alguma forma, escreve nos comentários, vai lá no direct, tá bom? Eu dou aula pelo Skype e a gente se prepara da melhor forma para o concurso, tá? Seja ESA, EA, SPSEX, beleza? Deixa o like, ativa o sininho, tá bom? Porque eu vou estar gravando, eu espero estar gravando outras aulas de concurso, seguindo o edital, tá bom? Porque isso é o que importa, não é? Beleza? É isso, queridos, foi um prazer, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. And I hope see you next class and bye.